Prontos? Preparados, meus amigos, para se aproximarem novamente um pouco mais da realidade espiritual de Cristo? Neste caso, deixe-me te fazer uma pergunta. Você, quando lê a Bíblia, você lê ela conforme ela foi escrita? Ou você tem a capacidade de extrair os assuntos espirituais contidos nas Escrituras? Por que eu te faço esta pergunta? Simples, porque o homem mais sábio descrito nas Escrituras não tinha esta capacidade. Então, que dirá nós? Por que eu afirmo isso? Veja, o que consta no livro de Salmos, capítulo 119, versículo 98 e 100, aonde Salomão afirma: Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, disse Salomão, porque os teus testemunhos são a minha meditação. Sim, Salomão meditava nos testemunhos deixados pelos patriarcas. Entendo, disse ele, mais do que os antigos, porque guardo os teus preceitos. Sim, as normas de Deus. Bom, neste caso, podemos entender que Salomão ele tinha a capacidade de discernir algo que o ser humano natural não possuía. Por isso que ele era mais sábio do que todos os demais. Sim, mais sábio do que os seus amigos, do que os seus inimigos e até mesmo do que os seus mestres. Porém, mesmo assim, veja o que consta no livro de Salmos, capítulo 119, versículo 125, aonde, novamente, Salomão afirma: Sou teu servo, dai-me inteligência para entender os teus testemunhos. Veja que o homem mais sábio das Escrituras não tinha capacidade intelectual por si mesmo de entender exatamente o significado dos testemunhos deixados pelos patriarcas e pelos profetas. Bom, se fosse apenas ler as Escrituras e entender conforme foi escrito, seria muito fácil. Mas Salomão, ele percebeu que havia um enigma, um mistério por detrás daquilo que estava escrito, uma mensagem codificada por Deus, relatada pelos profetas. Veja na sequência, livro de Salmos, capítulo 169, versículos 167 e 169. A minha alma tem observado os teus testemunhos. Amo-os excessivamente. Chega a ti o meu clamor, ó Senhor. Dá-me entendimento conforme a tua palavra. Para discernir o que estava contido nas Escrituras, ele precisava receber entendimento, uma clareza mental por parte de Deus. Essa inteligência vinha do Criador para extrair os assuntos espirituais contidos nas Escrituras. Homem algum é capaz de compreender exatamente o que foi deixado registrado nas Escrituras. Salomão percebeu isto. Por isso ele estava clamando por inteligência e entendimento para conseguir discernir esses assuntos deixados pelos patriarcas. Veja o que ele afirma no livro de Salmos, capítulo 119, versículo 27. Faz-me entender o caminho dos teus preceitos. Humanamente falando, era impossível ele compreender exatamente o que havia sido deixado pelos profetas. Ele diz, faz-me entender. Ele não conseguia entender por si mesmo. Veja, neste caso, como que hoje todo mundo consegue entender o que está escrito nas Escrituras? Se essa sabedoria é dada por Deus, como que todo mundo compreende o que está escrito na Bíblia Sagrada? Você realmente acha que é tão simples assim? É só ler as Escrituras e pronto, você já entendeu tudo. Negativo. A menos que Deus venha iluminar os seus olhos para discernir este mistério, você jamais conseguirá, através do discernimento da carne. É algo proveniente de Deus, é uma sabedoria divina que faz com que o homem entenda o que está escrito nas Escrituras. Esta mensagem deixada nas Escrituras só pode ser percebida por quem já despertou do Espírito. Veja, na sequência, livro de Salmos, capítulo 119, versículo 33 e 34. Ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos e guardá-lo-eis até o fim. Ele tinha os estatutos e a lei. O rei Salomão tinha toda a lei, todos os estatutos, todas as ordenanças deixadas por Moisés. Mesmo assim, o homem mais sábio do mundo
não era capaz de discernir o que estava contido nas Escrituras? Simplesmente porque Salomão, repito, ele entendeu que não era o que estava escrito, e sim o mistério oculto por detrás da letra. Isto você deve levar em consideração quando você for ler as Escrituras. Veja, na sequência, dá-me entendimento e guardarei a tua lei, observá-lo-ei de todo o meu coração. Sim, para ele guardar, ele precisava receber entendimento da parte de Deus. O entendimento da carne não é capaz de extrair a lei espiritual contida nas Escrituras. Livro de Salmos, capítulo 119, versículo 60. Apressei-me e não me detive a observar os teus mandamentos. Entenda, meu querido amigo. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Por que exatamente? Salomão afirmou: sou teu servo, dai-me inteligência para entender os teus testemunhos. Que testemunhos eram esses? Simples. Veja. No livro de Hebreus, no capítulo 11 inteiro, Deus fala através de Paulo. Pela fé, Abel, Enoque, Abraão, Sara, Isaac, Jacó, José, Moisés, enfim, todos estes obtiveram bom testemunho por sua fé. Mas, porém, não obtiveram, contudo, a concretização. Vou repetir. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho. Quando Salomão afirma no livro de Salmos, repito, capítulo 119, versículo 125, sou teu servo, dai-me inteligência para entender os teus testemunhos. Salomão estava pedindo a Deus sabedoria para compreender exatamente o porquê Abraão iria sacrificar o seu filho. Qual o significado por detrás disso? Qual o significado de Moisés ter abandonado o direito de ser filho de Faraó para sofrer os sofrimentos de Cristo, ser participantes destes sofrimentos? Por quê? Qual o propósito deste testemunho? Sim, qual o propósito do testemunho de Jó, dos profetas? Qual era o propósito? Era isto que Salomão estava pedindo: dai-me inteligência para entender os teus testemunhos. Se você for ler os testemunhos deixados nas Escrituras, você não irá compreender usando o seu intelecto, a sua inteligência, por mais que você tenha um QI de 160. E isto não será o suficiente. Essa sabedoria vem da parte de Deus. Salomão era o homem mais sábio e mesmo assim ele estava dependendo da revelação divina para compreender exatamente o significado de cada passagem bíblica. Agora eu te pergunto, exatamente como foi que Salomão conseguiu compreender exatamente todos estes testemunhos deixados no passado? Simples. Veja o que consta no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Quem conheceu a mente do Senhor, disse Paulo, para que possa instruí-lo? Nós, disse ele, porém, temos a mente de Cristo. Exatamente isso que você ouviu. Paulo possuía a mente de Cristo. Foi exatamente isto que aconteceu com Salomão, para que ele pudesse compreender o que havia sido deixado por Deus através dos patriarcas e dos profetas. Houve-se a necessidade de Salomão possuir a mente de Cristo. Neste caso, podemos entender por que é impossível o homem natural compreender os assuntos espirituais, porque estes se discernem espiritualmente. A menos que você venha possuir a mente de Cristo, se tornar um com Cristo, será impossível você compreender o que foi deixado registrado nas Escrituras. Preste atenção. Livro de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 32 e 33. O espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão. Quem escreveu as Escrituras foram os profetas. Somente uma pessoa que tiver um entendimento espiritual, assim como os profetas, irá compreender o que foi deixado registrado nas Escrituras. Em outras palavras, os profetas, eles foram inspirados por Cristo para registrar e deixar esses registros bíblicos. Desta forma, a menos que você venha possuir a mente de Cristo, a mente de um profeta, você não irá entender o que foi registrado nas Escrituras. Você entenderá como homem. Você irá ler um livro histórico narrando história e acontecimentos que aconteceu naquela geração. O único problema é que Deus se utilizou daqueles eventos que aconteceu sobre a nação de Israel
para inspirar os profetas a relatar algo espiritual. Repito, o espírito dos profetas estão sujeito aos profetas. Somente alguém que estiver com o mesmo nível espiritual irá compreender o que foi escrito pelos profetas. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Somente o homem espiritual é capaz de discernir os assuntos espirituais. E para você se tornar um homem espiritual, primeiro você precisa nascer de novo. Porque o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Neste caso, vamos se aprofundar um pouco mais nesta linha de raciocínio. Por quê, exatamente? Jesus compreendeu os planos de Deus em sua geração, ao passo que os judeus e os fariseus não conseguiram. Porque o mesmo se repetiu com os apóstolos e o mesmo havia acontecido com os profetas. Porque algumas pessoas conseguiram entender, ao passo que as outras não compreenderam. Simples, preste atenção, as escrituras que eles tinham era a mesma. A mesma escritura que Jesus estava lendo era a mesma que os judeus estavam lendo e interpretando. A questão é que Jesus possuía a mente de Cristo. Por isso ele compreendeu os planos de Deus. O mesmo se repetiu com cada profeta antes de Jesus. Sim, porque os profetas possuíam a mente de Cristo. Por isso eles conseguiam discernir os mistérios do Criador. Neste caso, nada tem a ver com as escrituras, e sim com um nível espiritual em que você se encontra. Paulo, ele possuía a mesma escritura que os judeus possuíam. Ele estava lendo exatamente os mesmos livros deixados pelos patriarcas e pelos profetas. Por que Paulo compreendeu e os demais não? Simples, porque Paulo possuía a mente de Cristo, disse ele. Paulo afirma, livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, nós, porém, temos a mente de Cristo. Se você não possui a mente de Cristo, você não irá interpretar as Escrituras da maneira correta. Porque se você for ler como qualquer líder do sistema religioso, você estará lendo e interpretando como homem. Você precisa nascer de novo para entender os mistérios do Criador. Carne e sangue não possuem comunhão com o Espírito. Como que a sua inteligência poderia discernir os assuntos do Espírito se a sua carne é inimiga do Espírito? Vamos dar sequência. Preste atenção, meus amigos. Como eu estava falando, livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 39. Ora, todos esses obtiveram bom testemunho por sua fé. Porém, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Por haver Deus provido algo superior ao nosso respeito, disse Paulo, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Quando diz sem nós, Paulo está falando a respeito dos apóstolos daquela geração. Tanto os patriarcas como os profetas seriam aperfeiçoados através dos apóstolos, porque todos somos um em Cristo. Só há um Espírito. Este Espírito seria aperfeiçoado no entendimento através dos apóstolos. O único problema é que os apóstolos não alcançaram o pleno conhecimento da verdade. Então você não pode ficar dependendo dos apóstolos, dos evangelhos, para chegar ao pleno conhecimento da verdade, meu querido. Veja o que consta no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 9 e 12. Paulo afirmando, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Paulo não havia alcançado o pleno conhecimento da verdade. Mas Deus havia relatado para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Sim, precisaria ter a participação dos apóstolos para que os profetas fossem aperfeiçoados no discernimento do Espírito. Neste caso, não se cumpriu na geração de Paulo, porque Paulo na sequência diz, porque agora vemos por espelho, em enigma. Mas então veremos face a face, agora conheço em parte, mas então conhecerei, como também sou conhecido. Quando? Quando nós, através da revelação do Espírito nesta geração, completar a obra do Criador. Porque tanto os profetas como os patriarcas, quanto os apóstolos, serão aperfeiçoados em nós, nesta geração. Se você tem alguma dúvida, continue usando a lógica e raciocinando em cima do que eu estarei apresentando a vocês. Livro de 1 Timóteo, capítulo 2. O qual deseja que todos os homens sejam salvos, disse Paulo, e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Sim, é para todos nós chegarmos ao pleno conhecimento da verdade. Mas, repito, você não pode depender do apóstolo Paulo, porque Paulo disse que em parte conhecia. Então,
tem apenas parte da verdade registrada na sua Escritura Sagrada, na sua Bíblia. Veja o que consta do livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 12. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Sim, Paulo não havia obtido a perfeição, apesar de possuir a mente de Cristo. Ela estava se desenvolvendo através do homem Paulo, esse discernimento espiritual. Por que você acha que tudo ainda está de pé? É porque os planos de Deus ainda não se concretizaram. Por isso que Jesus disse que o Espírito Santo iria nos guiar a toda a verdade, não a Bíblia. Nós devemos depender do Espírito Santo para trazer as novas revelações para completar a obra do Criador. Porque Paulo não completou a obra do Criador. Paulo, como um sábio arquiteto, disse ele que havia consumado apenas os alicerces da construção, que outros profetas deveriam dar continuidade nesta obra. Chegou a nossa vez de completar aquilo que foi iniciado há tanto tempo. Veja o que consta no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 3. Paulo afirma: pois morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Vou repetir, livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 3. Veja, preste atenção neste mistério. Pois morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Paulo não está falando para nós. Paulo está falando aos apóstolos que existiam naquela geração. Neste caso, no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 8, diz: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Paulo está afirmando que ele já havia morrido e também que ele haveria de viver com Cristo. Mas Paulo não havia sido posto numa sepultura. Você tem alguma dúvida? Veja no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 1. Portanto, visto que fostes ressuscitado com Cristo. Tanto Paulo quanto os outros apóstolos já haviam morrido em Cristo Jesus e haviam ressuscitado. E este mistério não havia se consumado em uma sepultura. Aquilo que eu afirmei desde o princípio, se você não tem os olhos iluminados da fé, você não irá compreender o que está escrito nas Escrituras. Quando as Escrituras afirmam a respeito de morte e ressurreição, não está falando de pessoas que foram enterradas no cemitério. Está falando do homem que ainda não nasceu de novo. Veja, livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e igualmente nos ressuscitará. Igualmente iria ressuscitar Paulo. Mas Paulo já havia morrido e já havia ressuscitado, portanto, visto que fostes ressuscitado com Cristo. Paulo foi ressuscitado, mas não havia passado pelo cemitério. Repito, então qual é o enigma por trás dessas passagens? Veja o que consta no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 5. Deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados. O homem que está em pecado está morto. Espiritualmente, não, se você já nasceu do Espírito, você não se encontra em pecado, porque você se tornou um com Cristo. O homem que ainda não nasceu do Espírito é considerado morto por Deus. Por isso que Jesus disse: deixe os mortos sepultar os seus próprios mortos. É desses mortos que a Bíblia retrata. A Bíblia usa de uma linguagem simbólica, usando aquilo que era comum entre as pessoas. Se utiliza da nossa linguagem, sim, daquilo que é perfeito para nosso entendimento. Morreu e ressuscitou. Nada tem a ver com o cemitério. Porque o apóstolo Paulo recebeu a vida estando ele morto, mas não havia passado pela sepultura. Agora, para encerrar, preste atenção. Livro de Romanos, capítulo 6, versículo 2 ao 11. Preste muita atenção. Esta é a verdade. Esta é a palavra correta da verdade. Preste atenção. De modo nenhum, nós, Paulo afirmando, que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Está vendo a respeito de que tipo de mortos estamos falando? Mortos para o pecado, disse Paulo. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós também em novidade de vida. Paulo afirma que foi sepultado, mas não numa sepultura. Linguagem simbólica, ilustrativa. Nada tem a ver com linguagem literal. E se eles foram mortos assim como Jesus, por acaso Jesus também foi sepultado? Vamos dar continuidade a esse desfecho. Paulo afirma: porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança
Guarde essa palavra, semelhança. Se formos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos na da sua ressurreição, disse Paulo. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Paulo ele afirma que ele foi crucificado com Jesus, mas Paulo não foi pendurado numa cruz. Repito, linguagem simbólica. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Mas em hipótese alguma, Paulo, este corpo de carne e sangue havia sido morto. Estamos falando da essência do pecado que se encontra nestes membros. Ora, Paulo afirma, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Agora preste atenção. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte já não tem mais domínio sobre ele. Mas de que morte estamos falando? Este é o ponto-chave, é o ápice deste vídeo. Pois quanto a ter morrido, sim, estamos falando de Jesus, de uma vez morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus, assim também consideráveis como mortos para o pecado, mas vivos para com Deus. Lembra que Paulo disse, porque se fomos plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte, também o seremos na semelhança da sua ressurreição? Que semelhança de morte e que semelhança de ressurreição? Porque, quanto a ter morrido de uma vez, Jesus havia morrido para o pecado. A crucificação foi só um cumprimento da lei, para que o ser humano, através desses olhos carnais, compreendesse o plano que Deus estava operando a nível espiritual. Jesus já havia morrido para o pecado antes da crucificação. A crucificação é apenas um símbolo referente à pureza, para que o homem natural compreendesse o que estava acontecendo a nível espiritual. A nível espiritual, Jesus já havia morrido. Símbolo lá do batismo no Rio Jordão, quando o Espírito veio do alto sobre ele. Naquele momento o velho homem havia morrido. Sim, naquele momento Jesus havia morrido para o pecado, porque naquele momento ele havia nascido de novo, nascido do Espírito. Este Espírito é santo desde o nascimento. Por isso que Jesus foi declarado santo desde o dia do nascimento do Espírito, não do nascimento da carne. Então, se Paulo havia morrido e ressuscitado na mesma semelhança de Jesus, podemos entender que sim, que Jesus não havia sido crucificado nesse sentido espiritual. E sim, estávamos falando da morte para o pecado, que Jesus havia morrido para o pecado, assim como Paulo, que Paulo havia ressuscitado de novo, não este corpo, mas numa linguagem, novamente explico, simbólica. Porque Paulo, este corpo não havia sido posto numa sepultura. Ele havia morrido para o pecado e havia despertado do Espírito de Cristo. Por isso que Paulo possuía a mente de Cristo. Por isso que a vida de Cristo era a vida de Paulo. Paulo disse, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esta é a morte e esta é a ressurreição. Morre-se a essência natural do homem para ocupar o seu lugar a mente de Cristo. Neste caso, esta é a verdade espiritual que os seres humanos rejeitam até os dias de hoje. Repito, por que os profetas conseguiam compreender as Escrituras ao passo que a multidão naquela geração não entendia? Simples porque os profetas possuíam a mente de Cristo. Por quê? Jesus compreendeu o mistério de Deus, sendo que todos eles estavam lendo as mesmas Escrituras. É porque Jesus era mais inteligente? Não, porque ele foi revestido de poder, quando ele possuiu a mente de Cristo. Somente Cristo é capaz de discernir aquilo que está contido nas Escrituras, porque tudo foi escrito exatamente por esta mente, inspirada, sim, os profetas foram inspirados exatamente por esta mente de Cristo. Somente esta mente de Cristo tem a capacidade de tirar estes selos, porque a Bíblia é um livro selado, conforme consta o livro de Apocalipse. E somente é capaz de retirar estes selos Cristo. Por isso você precisa se tornar este Cristo, nascendo de novo, possuindo o Espírito de Cristo, se tornando o corpo de Cristo, possuindo a vida de Cristo e a mente de Cristo. Então tudo que está nas Escrituras será fácil para você compreender. Uma vez que você possuir a mente de Cristo, você entenderá perfeitamente os planos de Deus. Por isso que Salomão, por mais que era inteligente, não era capaz de entender, até que ele nasceu de novo. Tudo se tornou simples e fácil. Está dado o recado, um abraço a todos e até o próximo vídeo.